Olá, gente. Meu nome é Gerson Patrocínio, sou mergulhador profissional, assistente social, professor de integração e discipulado, EBD, e também escritor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Então vamos para a nossa lição de número 8 para 25 de agosto de 2024. O tema da lição é a resistência de Mardoqueu. Bom, primeiramente eu sempre tenho dito para os professores nunca deixarem de comentar, um breve comentário, né, sobre a resistência, sobre o tema da revista, né, tema da lição e também sobre o texto áureo e a verdade prática, tá? Somente uma leitura superficial, sem que você faça uma breve reflexão, não vai adiantar de muita coisa, né? Se o autor colocou isso aqui, é porque geralmente está muito bem amarrado e é importante a gente refletir que já é, de certa forma, uma parte muito importante para a introdução da revista, ok? Então, estamos aqui na lição de número 8, né, que vai tratar da resistência de Mardoqueu, ok? Agora, até chegar esse período aqui, a essa fase aqui, muitas coisas já se passaram. Nós já estudamos até aqui, né, sobre a história do livro de Esther. Nós, semana passada, nós estudamos sobre a ascensão de Esther, né? Então, quando você chegar a essa lição, a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu, significa que a rainha Esther, ela já está no poder, ok? A rainha Esther, aproximadamente aqui, nesse momento aqui, já se passou alguns anos, muitos anos, talvez quase 10 anos, ok? Até chegar esse momento aqui. Por quê? Você vai ver um versículo após o outro, né? E a impressão que dá é que as coisas aconteceram de uma forma simultânea, de um mês para o outro, e não é bem assim. Há capítulos, há versículos na Bíblia que muitas vezes a diferença, né, entre um outro é de 60 anos, os fatos, no caso, os acontecimentos, tudo isso aí varia muito. Então, às vezes há uma sequência de um fato após o outro, sim, mas na maioria das vezes acontece a diferença de meses, de anos. E aqui, por exemplo, nós já estamos num tempo bastante avançado, quase 10 anos já se passaram, desde aquele período da ascensão de Esther. Na lição passada nós vimos assim que uma das coisas muito interessantes é que, no caso da ascensão de Esther, da pessoa de Esther, eu achei muito interessante essa abordagem no que diz respeito da lição passada, lição número 7, sobre a pessoa de Esther. Ela ascendeu ao trono. Por que ela ascendeu ao trono, né? Como nós vimos lá, era uma jovem que tinha um bom comportamento, era uma jovem que ela era obediente, era uma jovem que tinha, ou seja, uma série de atributos, uma série de qualidades. Então, como eu falei até na lição passada, né, se ela não tivesse sido, convivido com um momento em que, desde o período em que Mardoqueu cuidou dela, se ela não tivesse sido uma jovem educada, se não fosse uma jovem obediente, se não fosse uma excelente pessoa, se não tivesse tantas qualidades, eu tenho certeza absoluta que Mardoqueu não teria colocado ela para se candidatar, né, a ser a esposa do quarto maior império, né, do mundo. Então, eu tenho certeza absoluta que não foi só a beleza de Esther, né? Então, isso aqui é muito interessante. Nós estamos num mundo em que a beleza, né, principalmente até nos dias atuais, me parece que a beleza feminina está sendo cada vez mais cultuada, né? A aparência, o estereótipo, tudo isso aí está sendo muito assim cultivado pelas pessoas. As mulheres, cada vez mais, ela cultiva a sua feminilidade, ela cultiva a sua aparência feminina. Está vendo até um culto, né? Parece até um culto à beleza feminina, não é isso? As mulheres, aquela maquiagem, aqueles cílios grandes e tal, aquela coisa toda para aperfeiçoar e aprimorar mais a beleza feminina. No caso aqui do rei Assuero, ou Xerxes, prefiro chamar ele de Xerxes porque é o nome realmente dele, como nós vimos na lição passada. Assuero não é o nome desse imperador, o nome ali é um título que era dado para os imperadores, o nome dele mesmo é o Xerxes. No caso de Xerxes, ele, quando ele olhou para Esther, no caso, exatamente, para Esther, o que atraiu ele não foi a beleza, não foi tão somente a beleza dela foi importante, foi, mas existia um ingrediente ali que todos os cristãos deveriam ter, existia um ingrediente ali muito especial. Você vê que o que chamou a atenção, né? Qual era esse ingrediente? A graça. Ela tinha graça aos olhos das pessoas. Você vê que aonde ela chegava, ela tinha graça. Eu comentei sobre isso. A graça é algo muito especial, sabe? É quando você olha para aquela pessoa chega, sabe, na igreja, ela chega na escola, ela chega no ambiente onde ela chega, sabe? Tipo, o ambiente fica mais gostoso, fica mais prazeroso. As pessoas ela transmite uma confiança, a graça transmite uma sinceridade, a graça, ela transmite uma paz. E era isso.
Isso, quando nós entendemos esse termo, essa expressão, né? Graça. Onde ela chegava, havia graça. As pessoas sentiam isso. Então, significa que as pessoas sentiam que é uma pessoa sincera, sentiam que é uma pessoa boa, sentiam que era uma pessoa especial, sentiam que é uma pessoa que podia confiar. Enfim, a graça, essa expressão, e eu já falei sobre essa questão de muitas vezes, a Bíblia, ela trazia uma síntese, né, em síntese, né, uma expressão, uma série de qualidades que ela deseja, que Deus deseja para outras pessoas, uma síntese, uma série de qualidades em que uma pessoa tem, ou que ela possa vir a ter, a graça. Então, Esther tinha essa expressão. Ou seja, quando a Bíblia fala, Esther achou graça aos olhos de Agai, Esther achava graça onde ela chegava, aos olhos das pessoas, é isso. As pessoas simplesmente conseguiam amar aquela mulher, por sentir a sua pureza, sentir que é uma pessoa confiante. Assim também aconteceu com José, quando ele entrou lá na presença onde ele chegava, né? Onde ele chegou lá no Egito e tal. Então aqui, eu quero destacar que justamente isso, para a gente já entrar nessa lição de número 8, que dentro da lição, as qualidades de Esther, tá? E também destacar a graça de Esther, que havia sobre ela, é a presença também de Deus sobre a vida dela. E destacar que o rei não simplesmente a escolheu por ela ser bonita. É provável, até provável que existissem outras pessoas, outras mulheres lá, mais bonitas do que ela, mas não tinha a graça, mas não tinha a presença, mas não tinha essas qualidades. Mas para que isso? Para que eu possa cultivar essas qualidades, para que você possa cultivar essas qualidades. E você entender que não só é Esther, como essa graça, ela faz a diferença. E que Deus não quer só essa graça sobre ela, mas essa graça sobre nós. Nós somos os únicos povos, os povos evangélicos. O povo evangélico é o povo de Deus. O povo cristão é o povo de Deus. Nós temos que ter essa graça. E quando nós vamos lá, no capítulo 5 do Sermão do Monte, o Jesus Cristo, o Senhor, vai falar sobre a questão do sal, sobre a questão da luz, mostrando que nós somos sal da terra, que nós somos luz neste mundo. E Esther, ela foi isso. Ela foi sal, ela salvou, ela temperou, ela deu gosto, ela deu sabor, tá? Ela iluminou. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Veja em Esther, no capítulo 2, no versículo 17, que diz, olha, e o rei amou a Esther. Isso aqui é bem legal, isso aqui é importante demais. Né? Uma coisa é você ser escolhido pela sua aparência, né? Uma coisa é você ser escolhido pelo que você pode oferecer, sabe? Por seus atributos, por seu estereótipo. Outra coisa é você ser escolhido por algo que vem lá dentro do seio, lá dentro de si, lá dentro do coração. Aí o rei diz, a palavra diz, e o rei amou. Gente, esse amor fez a diferença enorme na vida dela. Esse amor, não só essa graça, mas olha só o que vai dizer o texto. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o que acontece? Ele amou e ele achou graça aos seus olhos. Ele viu que ela era uma pessoa graciosa. Ele, assim como todas as outras pessoas, o seu encanto, né, sua pessoa, seu ser feminino, a sua graça, suas qualidades, tudo isso envolveu aquele rei. Ele bateu os olhos nela, e todas essas qualidades era algo que ela parece que era uma coisa tão palpável, tão visível. Eu particularmente já tive contato com pessoas assim, que têm a graça, sabe? Você não precisa chegar em um negócio incrível. Você chega perto dessas pessoas e você, nossa, é a lisca, é uma coisa assim que incrível mesmo, porque já vivi com esse tipo de pessoas assim, pouquíssimas, mas assim, realmente constatei que realmente a pessoa era realmente aquela pessoa de qualidade, não era só a impressão. A impressão é diferente, tá? É totalmente diferente. Então vamos lá então nós vamos entrar agora, né, nessa lição. Essa lição agora de número 8, nós tratamos então, até então, a lição de número 7 sobre a história, né, desse personagem tão importante, que é a figura de Esther. E agora nós vamos tratar agora especificamente, ou mais nitidamente, sobre a história de Mardoqueu, né? Nós falamos alguma coisa sobre ele, já temos muitas informações sobre ele, que era, para mim, um excelente pai, assumiu com responsabilidade, com certeza é uma pessoa que deu carinho, que deu amor, que investiu nessa jovem, tá? Então, assim, é realmente algo maravilhoso essa pessoa, uma pessoa séria, uma pessoa de Deus, uma pessoa temente, que fez tudo o que ele fez ali, direcionado ela para colocar ali entre as escolhidas, se candidatar, né, para ser a esposa do rei. Ele certamente fez tudo de acordo com a direção de Deus. E aqui nessa revista de hoje nós vamos aprender sobre a resistência de Mardoqueu, porque foi um dos períodos mais cruciais
e mais difíceis do povo hebreu na história. Okay? Com certeza, mais uma vez, nós vemos aqui a situação de um povo que ele estava prestes ao genocídio, né? Que é a destruição, que é, no caso, o aniquilamento total de um povo, né? Que tem uma mesma linhagem, uma mesma genética. Esse aí é o genocídio. Então, todo o povo judeu, eles têm uma genética, eles têm uma familiaridade, eles vieram eles vieram, né, de um povo, de Abraão. Então, mais uma vez, nós vemos aqui e vemos também no decorrer da história, histórias estas bíblicas também, inúmeros tipos de perseguição que os judeus sofreram. Porque aqui nós vemos um tipo de perseguição que tentaram exterminar no caso, realizar o genocídio, né? Que era a destruição completa do povo judeu. A gente vê assim, realmente uma ação diabólica. E aí se você for olhar dentro da história, você vai ver na Polônia, você vai ver em toda a Europa, você vai ver perseguição pelos judeus, você vai ver que os judeus, a perseguição dos judeus pelos católicos, você vai ver a perseguição dos judeus também, os judeus sendo perseguidos também pelos povo evangélico, e na verdade eu até fiquei surpreso. Hoje você tem assim, no mundo ocidental, na sua grande maioria, aqui no Brasil, pelo menos podemos falar da nossa realidade, é um povo que admira muito os judeus. Eu me converti há pouco mais de 20 anos, né, 23 anos de convertido, e eu percebi que durante esse período, né, que realmente o povo evangélico, eu não posso dizer dos católicos, que não é a minha realidade que eu vivo, mas eu acredito que também é um povo que hoje, o povo cristão de uma forma geral, seja católico, seja evangélico, e de outros também de raízes judaica, cristã, ou de raízes judaica, acredito que tem esse apreço, tem esse carinho pelo povo judeu. E eu acho assim uma coisa incrível, né? Porque anteriormente, há muitos anos, alguns anos passados aí, os judeus eles passaram também, sofreram muita perseguição aí, tanto dos cristãos, tanto os católicos como de evangélicos. Inclusive muitos judeus, né, vieram aqui para o Brasil depois da perseguição do povo deles, do povo judeu, foram perseguidos lá pela Igreja Católica, né, tendo sua representação lá em Portugal, onde quiseram realmente dizimar, destruir o povo judeu. Ou eles se convertiam, né, ou eles se convertiam ao catolicismo, abandonavam a religião, ou eles eram mortos. E muitos, né, ali no caso teve a diáspora, né, em Portugal, teve várias diásporas, e essa aqui teve essa diáspora, onde muito povo judeu, inclusive aqui no Brasil, existem muitos descendentes de judeus, inclusive eu posso ser, inclusive você pode ser, meu pai pode ser, né? Existe até uma pesquisa, né, de informações, de nome, cruzamento de nomes, para se descobrir, né, essa linhagem aí, tá? Então eu posso ser, você pode ser, tá? A gente não sabe se nós temos aí ascendência judaica, mas existem muitas pessoas, milhares de pessoas aqui no Brasil que têm ascendência judaica justamente por causa da perseguição a qual fez, né, os judeus eles se espalharem aí pelo mundo. Então você vê que realmente o povo judeu hoje ele é realmente uma prova realmente do poder de Deus, né, da existência do poder de Deus, que desde centenas de anos vem sendo perseguido, mas resiste pela misericórdia do Senhor. Então, a resistência de Mardoqueu, né? O que é resistência? Segundo o dicionário, a resistência é o ato de você resistir. É o ato de você resistir às ações ou melhor, é o ato de um corpo que resiste às ações de outro corpo. Isso é o tal dicionário Oxford. Então, nós podemos, de uma forma geral, dizer aqui que a resistência, no caso de Mardoqueu, foi o ato dele resistir às investidas que vieram, né, não dizendo assim, contra a sua pessoa, contra a sua consciência, contra o seu dever. Ele resistiu a tudo isso, ok? Então, Mardoqueu, ele resistiu, e era necessário resistir. Muitas vezes em nossa vida nós temos que buscar força em Deus para resistir a tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. No caso aqui, Mardoqueu, a resistência, esse tema é muito importante, porque isso aqui foi algo assim que definiu e marcou a história, tá? O ato, a gente fala muito da ascensão de Esté, isso aí é lindo, é maravilhoso, é algo realmente glamouroso. Agora, a resistência de Mardoqueu, por causa da resistência de Mardoqueu, foi que hoje existe a festa do Purim. Foi que hoje foi a causa de Deus
na verdade até da existência, talvez, desse livro. A resistência de Mardoqueu foi mais um atestado de fé, foi mais um atestado de que existia ainda um povo lá, no caso, no Império Medo-Persa, que se manteram na posição e foram até o fim. São pessoas que resistiram. Se você for analisar toda a história da igreja é uma história de resistência, é uma história de enfrentamento, é uma história de um povo que coloca Deus em primeiro lugar. E ele resiste. Nós temos que resistir às tentações mundanas, temos que resistir ao pecado, nós temos que resistir em nossos casamentos, em nossa família, na convicção. Nós temos que resistir na nossa identidade, nós temos que manter a nossa identidade. E assim foi o que Mardoqueu fez. E esse ato dele realmente é um ato memorável e, de fato, marcou a história. Tanto que nós estamos aqui hoje debatendo, né, discutindo, estamos trazendo assim os seus atos, as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, sabe, como um exemplo para nossas vidas, além de trazer fatos importantes, né, históricos daquele período, daquele momento ali que hoje talvez para muitas pessoas não tivesse tanto significado, né, mas posteriormente para o que acontece nos dias atuais, para a igreja, para a geração de hoje que não viveu esse período, isso aqui era um fato memorável, marcante, maravilhoso, ok? Então vamos lá. Agora, só em síntese falando, nessa resistência de Mardoqueu, Mardoqueu resiste, no caso, ao edito do rei, que o rei tinha decretado que Mardoqueu, ou seja, melhor dizendo, todo o povo se prostrasse diante de Amã, ok? Amã foi uma pessoa que subiu, é outro personagem importante dessa história, ok? Que nós estamos tratando aqui. Amã era um homem que chegou ao poder, que chegou a ser o segundo homem do império, ok? O segundo homem mais poderoso do império da Babilônia, segundo a vista, foi esse Amã. E não se sabe por quê, se ele chegou a esse poder, chegou a essa posição. Obviamente que ele possa ser que tenha sido realmente uma inteligência diferenciada, possa ser ter outras qualidades, não sei. Ou talvez ele seja um grande puxa-saco, que nós vemos aí muitas pessoas que infelizmente ascendem ao poder, não por causa das suas qualidades, por causa do seu trabalho, por causa do seu empenho, como deve ser, né, por causa da sua dedicação, por causa dos seus predicados. Não. Infelizmente nós vemos que existem muitas pessoas que ascendem ao poder por causa da bajulação. E a própria Bíblia, se você ler lá em Provérbios, a Bíblia condena a bajulação, né? Considera o bajulador um pecador. Uma pessoa que está em pecado, você bajular outras, você está em pecado, né? A bajulação está muito ligada à falsidade, à mentira. No caso aqui de Amã, eu não sei o que levou ele ao poder. Só estou ligando fatos aqui que realmente acontecem. Pessoas de ser ligada, ter um cargo de confiança, de autoridade, de poder, não pelas suas qualidades. Tanto o bajulador está errado, quanto aquele que é bajulado, tá? Eu não tiro, assim, como um pecado somente do bajulador. Mas a pessoa que acende também, eu botar o cara porque é meu amigo, porque o cara fica porque eu tenho um carinho pelo cara, e esse carinho especial, o líder muitas vezes sabe que a pessoa que está do lado dele não é verdadeiro, é um bajulador. Está querendo, bajulando ele com um olho na ascensão. E esse líder vai, muitas vezes, e realmente corresponde à vontade do bajulador. Esse líder, para mim, está tão em pecado quanto o bajulador, ok? Vamos lá. Então, o textuário vai dizer assim, ó. Textuário. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transpassa o mandato do rei? Então, aqui está em consonância, ok? Está em consonância o textuário com o título que se fala resistência. Estamos falando aqui do título, está falando resistência. E os servos do rei vai dizer, né? Por que transpassa o mandato do rei? Por que você está resistindo ao mandato do rei? Por que você não está obedecendo ao mandato do rei? E esse texto demonstra o seguinte. Lembre-se que eu já falei, esse texto aqui já se passou quase 10 anos ou 10 anos de que Esther já estava casada, ok? Já estava tudo tranquilo, já havia passado alguns anos. E o rei, depois desses anos todos, ele vai e coloca Amã para ser o seu segundo homem no império, de acordo com a lição. E deu um mandato. Qual era o mandato? E que todas as pessoas reverenciassem Amã como se estivesse prestando reverência ao próprio rei, porque onde o rei passava, as pessoas tinham que reverenciar, obviamente, como você sabe, tinham que, né, baixar a cabeça, não sei, se prostrar. Onde o rei passava existia essa reverência. E o rei tinha, quando coloca Amã para ser o seu segundo homem,
ele demonstra à população, ele é tão importante quanto eu. As homenagens, a homenagem que vocês prestam a mim quando eu passo, você vai prestar a ele também. Nesse caso aqui, Amã, ele não fez. Aí eu podia pensar assim, cara, mas isso aí realmente está em... Vamos lá buscar aqui, Êxodo, no capítulo 20, ok? Êxodo, capítulo 20, que está falando sobre os 10 mandamentos. O porquê que Amã possivelmente não se dobrou. Porque a palavra de Deus diz assim, olha... Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora, olha só o versículo 5 do capítulo 20, que trata, no caso, dos 10 mandamentos, ok? Está tratando aqui dos decálogos. Diz assim, olha, versículo 4. Não farás para ti imagem, desculpa, no versículo 5. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Então, o que está mostrando aqui? Está falando aqui, não te encurvarás, nem a elas servirás. Está falando que você não deve se curvar, né? Não deve se curvar as imagens, esculturas, se curvar. Se curvar, não deve fazer nenhuma imagem e nem se curvar a ela. Então, o entendimento é que uma possibilidade, aí nós vamos tratar da possibilidade, gente, porque eu não estava conversando com a Amã, não tem como a gente dizer que foi por esse fato. Por quê? Porque está escrito aqui no decálogo que realmente o homem não deve se prostrar. E obviamente que se entendia que esse se prostrar somente diante de Deus, nem diante de imagens, de esculturas, nem diante de animais, quer seja vivo, quer seja morto, quer seja nada. Mas aí eu não sei até que ponto realmente é porque está por causa da doutrina cristã. Acredito que sim, tá? Acredito que sim. Porque o texto, se você for ler o texto, quando ele faz essa pergunta aqui, por que transpassa o mandato do rei? Está em Esté, capítulo 3, versículo 3. Por que ele não... Aí os olhos perguntam, por que você não está se prostrando quando Amã passa? Aí ele vai responder, aqui está a pergunta, e Amã, ele vai responder. Ele vai dizer que era judeu, ele vai dizer que, né, no caso, a sua nação, o seu povo, ele vai também dizer o porquê que ele não se prostra. Então, assim, de acordo com o nosso entendimento, ele não se prostrou, ele declarou, no caso, a sua nacionalidade, ele declarou a sua religião, ok? Declarou a sua religião. O texto para nisso aí. Mas nós compreendemos a nossa suposição, da maioria, né, dos teólogos. Eu não sou teólogo, ok? Eu fiz médio em teologia, mas eu não fiz o superior em teologia. Então acontece, mas o que se entende é que ele tenha, quando o texto fala que ele declarou, né, a sua nacionalidade, a sua religião, a sua fé, ele tenha explicado também essa questão sobre que não poderia se prostrar, que diante das escrituras, diante dos seus ensinamentos, realmente ele não poderia se prostrar, ok? Então o que acontece? Nós não sabemos até que ponto realmente aconteceu isso aí, tá, ok? Porque, por exemplo, assim, a minha dúvida é, mas diante do rei, quando o rei comparecia, ele não se prostrava? Ele não fazia reverência? Então, assim, é algo que eu não tenho essa dúvida mesmo. Eu não posso afirmar, porque quando eu lembro da figura do rei, eu lembro então que até então ele se prostra, o povo se prostra, o povo se reverencia dessa forma, ok? Então a gente não sabe, o certo que sabemos é que ele resistiu e ele não se prostrou diante de Amã. E isso aí gerou um problema muito grande. Na verdade, se você for ler no capítulo 3, espero que você leia, você vai observar o seguinte, que realmente esses soldados, ok, os servos do rei, eles não chegaram de imediato e acusaram Mardoqueu, levaram ele lá perante Amã. Não houve nada disso. Eles tentaram, algumas vezes Amã toma posição, Amã, a gente vai ter que... Chegou um momento em que esses servos do rei teve que levar, obviamente, teve que levar Amã a situação de Mardoqueu, que Mardoqueu não estava se prostrando, ok? E daí gera esse problema todo, esse problema gigante, né, que acabou acontecendo aqui, onde quando esses servos eles levam esse problema para Amã, Amã fica irado. E dali por diante, você não está, vamos parafrasear, você não está se prostrando diante de mim não, mas por causa do seu Deus, é por causa da sua religião, então tá, eu agora vou exterminar, não só você, mas toda a sua linhagem. E aí Amã procura o rei, procura Xerxes. Xerxes não sabe que a sua esposa é judia. Procura Xerxes, nem sabe também que
não sei nem se eles, como é que era a relação dele, né? Porque no caso ele era, o Assuero no caso, ele era genro, né, de Mardoqueu no caso era sogro de Assuero, e eu não sei se ele sabia até então dessa familiaridade, não sei se ele sabia da origem, né? Também não sabe. Até então que eu saiba, ele não sabia. O rei não sabia da origem e nem sabia talvez quem fosse Mardoqueu. E aí o rei sem saber, né, nem talvez da consciência dos judeus, o rei chega, o Amã se aproxima no caso do rei, conversa com o rei, fala: rei, tem um povo aí que não obedece o seu decreto, é um povo assim assado e tal, e deu a ideia de exterminar com toda a nacionalidade, com todo esse povo. E aí deu a ideia do genocídio, de exterminar com tudo. Para você ver que esse Amã, ele tinha um poder de persuasão ele tinha uma amizade, uma proximidade tão forte com o rei Xerxes, ou o rei Assuero, que ele levou isso para o rei não pensou duas vezes em eliminar os judeus. Você vê que é uma contradição, porque no início ali, né, você vê que aconteceu aquela questão da Rainha Vasti, ele foi, né, não tomou uma decisão deliberada, conversou com seus servos, e aí, o que vocês acham? Vasti não entrou na minha presença, o que nós podemos fazer? Agora chega um homem, né, o segundo homem do rei, chega lá e dá a ideia de matar todo, meter um genocídio, e ele não busca os sábios, vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar, né? Milhares de pessoas, crianças, mulheres, sem investigar realmente. Elogiamos ele na lição, né? Na lição anterior, elogiamos a atitude dele, né? De investigar e tal. E agora ele toma uma decisão assim, sem investigar, sem fazer uma análise, de matar gente, matar e exterminar todo um povo. Isso aí foi uma decisão muito drástica dele, né? E ele não sabia que a sua esposa era judia e que ele estava colocando, no caso, decretando a morte da pessoa que ele mais amava na vida, naquele momento ali. Era a pessoa que ele mais amava, acredito eu. Aí, né, ele dá aquele decreto. Então foi uma pessoa que tomou uma decisão muito errada. Então se destaca aqui a decisão, no caso, de Amã, um homem perverso, cruel, astuto, uma pessoa endemoniada mesmo, terrível, maléfica, todos assim, adjetivos maléficos para essa pessoa, né, que tentou exterminar com os judeus simplesmente por vaidade, né? A vida dos outros não vale nada. Existem muitas pessoas assim. A vida dos outros não vale nada. A minha família, né? Porque pelo jeito ele tratava bem a sua família, a mãe tratava bem a sua família, dava do bom e do melhor e tal, mas decidiu destruir deliberadamente toda uma população, um povo, uma nação. Criança, filhos, e assim realmente é uma situação bem complicada. A introdução da revista, no comentário, né, no caso da introdução, ela vai dizer que a festa, né, foi muito bem celebrada, né, a festa de Esther. Realmente, se você for olhar, o rei ele gostava de ostentar. O rei ele gostava de, né, coisa que a gente viu logo no primeiro capítulo ali da lição, que ele era realmente aquela pessoa que tem os ricos, gente, que são simples, pessoas poderosas aí que são muito simples. Eu conheço várias histórias. Conheci até uma história de uma mulher que o pai dela era bilionário. Mas ela pensava incrível, ela pensava que ela morava no interior de São Paulo e ela achava que o pai dela era uma pessoa, ela sempre nunca imaginou isso. E ela veio descobrir que ela era bilionária no caso, depois que ela passou na faculdade, ainda foi estudar na faculdade pública, né, lá de São Paulo. Depois que ela foi estudar lá em São Paulo, que ela viu o nome do pai, assim, no outdoor, na revista Business, não sei o quê, e o nome dele lá. Mas até então ela não sabia que o pai dela era bilionário. E ela sempre viveu uma casa simples, sabe? Teve uma escola simples e tal. Então tem pessoas que assim, pessoas que não gostam. Eu conheci também histórias de pessoas, de milionárias também, que viveu, por incrível que pareça, que viveu como pessoas simples, tá? Então, mas existem outros tipos de pessoas que gostam de ostentar. Existem, no caso, pessoas pobres que também que gostam de ostentar. Inclusive, o livro de Provérbios, ele diz que existe pessoas pobres que se passam por ricas e ricas que se passam por pobres. Você vê que essa questão que eu falei agora é desde a antiguidade, pessoas ricas, né? Que se passam, no caso assim, para nutrir aos outros, é porque são pessoas simples mesmo. Conheci a história de um homem também, norte-americano, que ele ganhou bilhões de herança
dos pais, mas nunca tocou em nada da herança dos pais. Que coisa incrível, incrível, incrível. Eu achei incrível isso. História verdadeira. E aí, ele multiplicou as riquezas dos pais e doou toda a riqueza para o pai, morava numa casa simples, o vizinho nem imaginava que esse homem era rico. Então, a gente vai ver que realmente ele fez. Isso aqui eu acho que foi até legal, né? A festa assim, de casamento, fez uma festa assim maravilhosa e tal. E o texto vai dizer aqui que ela continuou, né? Esté se casou bonitinho, os anos se passaram, quase 10 anos se passaram, e ela continuou com a mesma simplicidade. Eita, é muito bom quando você vê pessoas assim, né? Que ascende ao poder, que chega um período onde a pessoa chega, é, vem de um berço, né? De uma família simples, e são elevadas a lugares grandes, sabe? Ao trono, a poderes, a dinheiro e tal, mas continua a mesma pessoa. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E é tão bom conviver com esse tipo de pessoas, pessoas simples, né? O dinheiro não mexe, o status, a posição, a pessoa ela continua sempre assim. Ela é o exemplo de liderança que com certeza nós precisamos, né? Foi rainha, foi uma ótima líder, assim, no sentido de pessoa, de comportamento, de atitude, tá? Então, e o texto vai dizer que até na introdução ainda, que na corte, a corte é lugar de conspiração, de inveja, trama e tramas. É verdade. A corte, infelizmente, assim, quando nós vemos, né, a corte, palácio, instituição, igreja, ou instituições religiosas ou sociais, é, sei lá, gente, departamentos, ministérios, gente, cargo de previdência, de presidência, de tantos outros, sabe? Realmente é um local de espaço onde você vê, no caso, conspiração, inveja, tramas e morte. É o que mais nós vemos, assim, nesses lugares. E é justamente muitas vezes nesses lugares, como aqui a Esté, como Mardoqueu, estão envolvidos. E nós temos que manter a nossa posição. Nós temos que manter a nossa identidade. E eu tenho certeza que esses dois, né, não ficavam revelando a sua identidade, não se sabe o porquê, mas de uma coisa nós sabemos, que eles, independentemente de revelar a sua identidade estava aqui, ó, no coração. Eles não só, tem pessoas que revelam a identidade, eu sou cristão, mas o seu comportamento não condiz com o cristianismo. Eles eram judeus, eles não revelavam que eram judeus, mas tinham um comportamento de judeus. Eles tinham um comportamento de judeus. Muitas vezes você não precisa ficar. As próprias pessoas, pelas suas atitudes, elas vão até. Oh, você é cristão, você é evangélico, você é assim, você é assim e tal. Então, as pessoas elas já devem notar, assim como notou no comportamento dessas pessoas, um comportamento especial que dizia algo profundo da sua esperança, da sua fé e da sua vida com Deus. Então, nesses lugares, há muitos lugares de muita intriga, muito ressentimento, tudo isso aí nós devemos evitar. Então, o que acontece? Tópico 1, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Subtópico 1, os bastidores do poder. Então, como nós vimos, né, dentro dos bastidores do poder, infelizmente, nós vemos ali que há muitos sentimentos, né, facciosos, esse sentimento que faz parte da natureza humana, esse sentimento, no caso, da natureza caída, sentimento de discórdia, intrigas, de ressentimentos. Gente, o que a Bíblia nos ensina isso? Nos ensina a não cultivar esses sentimentos. Vai lá em Gálatas, no capítulo 5 em diante, você vai ver o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz. É isso que nós devemos cultivar. Nós devemos cultivar os frutos do Espírito, os dons do Espírito. Nós devemos afastar de nós todos os sentimentos negativos que faz parte da natureza humana decaída. Você vê que esses dois aqui, no caso de Esté, no caso de Mardoqueu, são pessoas que cultivaram os bons sentimentos, cultivaram os bons relacionamentos. Eram pessoas que, olha só, aonde eles chegavam, né? Então, cultive esse sentimento na sua vida, tá? Então, o que acontece? A investigação, né? Sobre o fato, subtópico 2, a investigação. Aqui vai falar, no caso, da atitude de Esté, que nesse caso não se revelou tão somente ou eticamente correta, mas também revestida de prudência. Por quê? Qual foi a atitude de Esté? Quando Mardoqueu, como é que Mardoqueu soube do plano, no caso da conspiração? Quando você falar em conspiração, gente, significa assim, um plano que foi elaborado, uma trama que estava sendo elaborada para aniquilar com a morte do rei. Então, isso chegou até ele. Alguém chegou para ele e falou. Se alguém falou, é porque sabia, as pessoas que falaram para Mardoqueu, é porque sabia que ele tinha um parentesco com o rei, ok? Sabia que a Esther era a prima dele, que ele havia criado Esther.
Então, as pessoas contaram para ele que havia um plano de 2 eunucos para matarem Xerxes, o Assuero. Ele procura a Esther, a sua sobrinha, a esposa, né, de Assuero, conta para ela. Ela vai, só que ele investigou, tá? Mardoqueu investigou, viu que era realmente verdade. Aí ela vai, contou para Esther. Esther procura então o rei Assuero e conta para Assuero. Assuero, por sua vez, ou seja, aqui o texto está falando que ela teve o quê? Ela não foi só uma questão ética, não é só questão ética, né? Foi uma questão de prudência, né? Ela foi prudente, obviamente, de ter contado. Mas assim, foi prudência? Foi uma questão muito mais que foi. Só que, tu tá sabendo que teu marido vai ser morto, você não vai falar? Claro que você vai tomar uma atitude, né? Isso, mas ela foi uma pessoa muito prudente do que ela fez. E, por sua vez, o rei também foi uma pessoa muito prudente. Mas por quê? Porque o rei, se você ver sucessivamente, ele não tomou uma atitude, vamos lá, vamos prender esses caras, esses caras que estão sendo acusados. Ele foi lá, investigou tudo direitinho, e dentro dessa investigação, o rei realmente descobriu que aquelas duas pessoas, aqueles dois homens, queriam matá-lo. Mas poxa, foi isso que aconteceu mesmo? Tal. Aconteceu, gente. Tem muitos fatos dentro da história onde os próprios eunucos, os servos, os eunucos são pessoas de confiança, né? São pessoas que, a gente, quando fala, né, esses servos, eles são pessoas mais próximas dos reis, são os, na verdade, pode ser até os mais perigosos, né? Só eles podem ter uma maior capacidade de envenenar o rei, ter uma maior capacidade de proximidade, de enfiar um produto, uma ferramenta perfurante no corpo e matar o rei. Então, e você vê durante a história, existe, tanto secular como bíblica, fatos em que as pessoas mais próximas, né, como os eunucos, os servos e tal, foram que mataram os reis. No caso aqui, a história secular mostra que o rei, por exemplo, ele foi morto no ano de, como nós vimos, 465, a Esté ficou viúva. A Esté aqui, né, evitou esse ato dela conversar com o rei, provavelmente foi o ato que evitou dela ficar viúva, né, dela conversar sobre essa trama que estava para matar ele. Só que futuramente ela ficou morta também por causa de um servo do rei, ok? Que foi lá e matou ele. Então, 465, ele não morreu dessa vez, mas em 465, o Esté já devia estar mais ou menos, talvez 15 anos de casado, e houve o assassinato, assim, desse homem, ok? Então, vamos lá para o subtópico 3, que diz o registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano. No caso aqui, esse tópico, subtópico 3 aqui vai tratar, no caso, do registro dos tópicos. Como é que era registrado, ou melhor, registrado os fatos? Os fatos, eles eram registrados, chamava-se, na verdade, crônicas. Por exemplo, no livro chamava Crônica dos Reis, né? Então aqui, por exemplo, na nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, existe a primeira e segunda crônica, que são fatos, acontecimentos importantes, relevantes, né, que acontecia na monarquia. No caso aqui, a gente não sabe, cada um tinha o seu sistema de registrar, registrava-se o que era de fato muito importante. Esse caso aqui, no caso de Amã, os anos se passaram, né, o rei, no caso, depois que foi denunciado, que foi descoberto que esses eunucos ou que esses servos queriam matar o rei, foi comprovado e esses servos eles foram mortos, eles foram provavelmente enforcados, ok? E tudo isso aí foi registrado lá em crônicas, que na Crônica dos Reis, do Medos e do Persas, que Mardoqueu, foi descoberta uma trama, que o Mardoqueu foi tal, foi investigada e esses homens foram mortos. Então foi registrado ali, no caso, o que foi registrado ali, realmente, o que Mardoqueu então marcou a história. Mardoqueu ficou com o nome dele registrado no livro das Crônicas dos Reis. Então, finalizando esse tópico aqui, o que vai demonstrar? Que Mardoqueu, ele demonstrou nesse ato, né, foi um ato de fidelidade ao rei, ao descobrir a conspiração. Então isso aí ficou marcado, ficou registrado, que ele foi um homem fiel, que ele descobriu a trama, e que, na verdade, o rei devia a sua vida a ele. Né? Entre aspas, vamos no olhar humano, tá? Que a gente sabe que por trás de tudo tem Deus e tal, mas vamos olhar no olhar humano. O que aconteceu? Ele percebeu que e ficou lá registrado, né? Que a vida dele foi salva aí por esse ato de Mardoqueu. O nome dele ficou escrito lá nas crônicas, no caso de Mardoqueu. Vamos lá que a gente vai dar sequência para você entender. Então, subtópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Até aqui, Mardoqueu está na história. Então, Mardoqueu, aí, depois disso, surge esse homem chamado Amã. E a história não diz
quais eram as qualidades dele, porque existem muitos fatos que a história fala, né? Fala das qualidades dos homens e por que eles chegaram ao poder. Nesse caso aqui a gente não sabe a história de Amã, o que ele fez, por que ele foi tão exaltado assim. Só fala que ele foi hiper exaltado, chegou o segundo homem mais poderoso da história. Então aqui fala assim das suas origens, né? Que ele era, talvez fosse descendente de Agag, mas isso aí são todas suposições que eu acho que não tem assim o porquê ficar comentando sobre isso. Mas que se sabe, se surgiu na história, ele chegou a ser o segundo homem mais poderoso lá do Império Medo-Persa, ok? Onde as pessoas tinham que exaltar ele, tá? O subtópico 2 vai dizer assim, ó, um herói aparentemente esquecido. Mas por que um herói aparentemente esquecido? Porque ele estava esquecido muitas vezes pelo homem, mas não por Deus. E é interessante que se passou quase 10 anos passou alguns anos, algum período, né? Não sei, também não sei quanto tempo passou, mas passou-se algum tempo após ele fazer essa descoberta, né? Isso, passou-se alguns anos, de Mardoqueu, no caso, descobrir todo esse feito aí, essa conspiração e tal, e os anos se passaram, talvez a gente não sabe se 2 ou 3 anos, Mardoqueu foi exaltado, e interessante que o rei não fez nada, não deu um prêmio para Mardoqueu, não chamou Mardoqueu e fez uma festa e colocou ele em cima de um pódio, talvez eu fizesse isso, né, como rei, alguma coisa eu acho que eu faria, eu chamaria ele da minha casa para conversar, daria um almoço, eu botaria ele, eu como rei, botaria ele num cargo de confiança, num cargo sei lá, eu aproveitaria ele de alguma forma. Isso é assim, não é algo comum, ok? Mas o rei ele não fez nada, não fez nenhuma homenagem, nem nada, tá? Então o que acontece? Eu acredito que tudo isso aí estava às mãos de Deus. Mas a princípio estava tudo, ó, guardado para quê? Para que no momento certo Mardoqueu ele viesse ser exaltado, ok? Vamos lá. O subtópico 3 vai dizer evitando as frustrações. Nesse caso aqui, esse tópico aqui, vai demonstrar que nós devemos evitar as frustrações. Como assim? Como evitar as frustrações? Porque existem pessoas que pensam alto demais. Pessoas que sonham alto demais. Pessoas que desejam alto demais. E muitas vezes, de acordo com esses desejos, acaba tomando atitudes e ações maléficas. A gente vê aí, por exemplo, pessoas que... Eu já vi muitos casos, né, de líderes, até mesmo dentro do meio evangélico, derrubarem outros. Eu já vi casos no meio secular de chegar ao extremo de uma mulher matar a outra depois que a outra chegou ao cargo de chefia na frente dela. Eu já vi casos também de um jovem matar o outro após o outro chegar ao cargo de chefia na frente dele na empresa. Então são pessoas que têm uma ambição, que têm um desejo, que querem uma posição, e quando a outra ascende ao lugar dela, elas ficam tristes, elas ficam frustradas. Existem pessoas, muitas vezes dentro da igreja, às vezes quer ser separada para o diácono, quer ser separada para um cargo de liderança, que ainda não está preparada. Tudo tem o seu tempo. Talvez você vá chegar onde você quer, mas em primeiro lugar, tenha paciência. E o texto vai dizer aqui que nós não temos que viver ambicionando coisas altas, de acordo com Hebreus capítulo 13, verso 5 e Romanos 12, 8. Eu sei que esse ensino ele contraria, ok? Ele contraria os ensinos da teologia da prosperidade, que é esse onde você tem que ser próspero, onde você tem que ser rico, onde você tem gente. Quantas pessoas estão doentes, emocionalmente doentes? Quantos cristãos, a maioria de nós cristãos, infelizmente, vivemos no limite, muito mais, não é nem no limite, mas muito mais acima do limite do nosso poder aquisitivo. Porque nós adquirimos muitas coisas que não está de acordo com a realidade do nosso salário. E isso acontece demais. É triste você ver pessoas evangélicas, cristãos evangélicos, com a mesma situação de pessoas no mundo secular. Ou cristão com o mesmo problema lá, problema no SPC, problema de saúde, problema mental, por causa de problemas financeiros, porque não sabe lidar com a finança, porque não sabe se contentar com o que tem. E é triste a gente ver que existem pessoas cristãs que têm dinheiro, que têm uma situação boa, estável, que ganham bem, e muitas vezes está numa situação de dificuldade financeira, pedindo dinheiro emprestado, passando até necessidade, por realmente ignorância, por não colocar a primeira palavra de Deus como
em primeiro lugar em sua vida, como fez Mardoqueu aqui, colocando a palavra de Deus. É bonito a gente falar, mas é difícil a gente viver. É bonito, é bom escutar, mas existe uma diferença entre você pregar e você viver. Existe uma diferença entre você achar legal, maneiro, a história bíblica, e você colocar ela no seu dia a dia, na sua aplicação. Porque no dia a dia os desejos falam mais forte, né? Os desejos de comprar, os desejos de ter um carro, os desejos de ter um imóvel, que ter uma casa, que tem que fazer obra, que tem que fazer isso. Então, como viver, fazer as coisas de acordo com a sua realidade financeira. Então, a sinopse do capítulo 2 diz que enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Foi realmente uma contradição, né? Eu acho que por mais que Amã tenha feito alguma coisa, o ato de Mardoqueu supera tudo, né? Tudo que, não sei. Mas realmente houve uma falha aqui da parte do rei. Nesse caso aqui, no subtópico 3, diz assim, o tópico 3 diz, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Então, subtópico 1, nós vamos tratar o caso aqui da resistência de Mardoqueu e vamos ver que realmente Amã passou a odiá-lo, ok? Subtópico 1, reverenciado por todos. Esse tópico aqui vai mostrar que ele foi reverenciado por todos, mas um desafiava. E era interessante porque você imagina agora, uma multidão de pessoas, né, baixando a cabeça, circulando, de repente, não sei se chegava até se ajoelhar, mas, e Mardoqueu lá em pé, assim, mostrou a resistência, né, de no caso aqui que está falando assim, se aguardar a resistência de Mardoqueu, exatamente sobre isso, em não se prostrar. Então isso despertou um ódio muito grande em Amã, e esse ódio foi tão profundo que ele decidiu ele decidiu que não só Amã, não só Mardoqueu fosse morto, mas também toda a sua linhagem. Ele realmente decidiu aí cometer um genocídio. O cara estava realmente se achando o todo-poderoso, né? Realmente é uma coisa terrível, diabólica. Eu particularmente vejo aqui também como uma ação de Satanás. Assim, realmente em conjunto, né? Porque o homem maligno, Satanás atua junto. Não estou dizendo que tipo assim, tudo é Satanás. Não é não. Não é isso. Estou falando que a atuação junta do homem maligno com o diabo, com os espíritos malignos. Porque, cara, não é possível, cara. Porque quantas vezes eu não posso acreditar que isso é uma coisa puramente humana? Ao longo da história, quantas situações, quantas vezes já tentaram destruir com o povo judeu? Quantas vezes? Como eu já falei aqui. Até pelo povo evangélico. Eles já, cristão, católico, evangélico, já tentaram, já teve esse desejo, já foram perseguidos. Isso não pode ser normal, não tem como. Até hoje os judeus despertam a raiva, a ira. E se você for ver, por exemplo, na Europa mesmo, na Alemanha, em outros lugares, não havia motivos, assim, motivos deles era que eles abandonassem a fé e seguissem a religião deles. Outros motivos era porque eles eram uma pessoa que era muito próspera e estava prejudicando aquela sociedade então, que eles iam tomar posse de tudo, que eles iam reinar, blá, blá, blá. Então, assim, não há uma justificativa para o genocídio. Não há uma explicação natural, não tem como. Então, o subtópico 2 vai falar sobre a condição de judeu, demonstrando que ele demonstrou a sua condição de judeu. Qual é a condição de judeu? A condição de Deus é uma condição que o povo que tem uma identidade espiritual, é um povo que tem uma Bíblia, que tem a palavra de Deus, é um povo que deve ser obediente. Gente, o que acontece? O povo judeu, ele sabe que ele foi para o cativeiro babilônico, um dos principais motivos, o motivo central, foi justamente por causa da idolatria, por causa de se prostrar diante de imagens de esculturas. Então, tipo assim, cara, como esse povo não teve mais coragem de ficar fazendo isso de novo, de se prostrar diante de imagens, de esculturas. Por quê? O negócio foi sério. Deus tomou uma atitude muito importante, que foi levar eles para o cativeiro babilônico, e essa atitude de Deus erradicou de uma forma completa a idolatria do povo de Israel. Tá? Quer dizer, erradicou, contribuiu muito para erradicar essa questão da idolatria. Então lá ele não ia agora ficar se prostrando, né, diante de Amã, se achando ali um Deus, e os outros se prostrando diante dele. Tá, ok? Vamos lá, subtópico 3, que diz inimizades intergeracionais. O que é inimizades intergeracionais? É por isso que o que é intergeracionais?
possivelmente a maioria de vocês não sabem. E, infelizmente, possivelmente, a maioria não busca o dicionário. Aí, quando fala interregionalidade, está falando das relações entre regiões, de acordo com o dicionário Oxford. Então, é por isso que você precisa, eu sempre digo, tem pessoas que não gostam desses nomes, interregeracionais, intergeracionais. Eu não gosto desse nome, porque eu não gosto de, não é só pela pronúncia, porque eu não gosto de procurar, porque eu não gosto de estudar, tem que estudar, gente. Aí fala das relações inter, né? Que está falando interligadas. Relações que se cruzam. Relações entre pessoas de diversas regiões. Então está falando aqui de inimizades. Infelizmente, aqui está destacando aqui como se sendo essa inimizade entre Mardoqueu ou entre a mãe Mardoqueu, é uma inimizade que está falando dessas inter-regiões, esses povos que são de diversas regiões, né, e não se relacionam. Nós temos as inimizades intergeracionais. Nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, acho que o maior exemplo ainda pode ser até pelo povo judeu com o povo da Palestina, realmente, ou com a maioria do povo do Oriente Médio. Eu acredito que 90% do povo do Oriente Médio são muçulmanos, com todo respeito aos muçulmanos, a religião deles, assim como eu tenho a minha religião, acredito na minha religião, eles têm direito também a crer, a viver a religião deles. Os judeus também têm, eles têm, eles têm os pontos contra os judeus têm os pontos contra eles. Então eles vivem nessa inimizade. Isso é muito ruim mesmo. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo, por isso que eu não gosto de religião, aí, ó, inimizade, é briga, é conflito, lá no Oriente Médio eles não param com isso. Religião só serve para isso, para fazer guerra, para trazer destruição, para trazer o mal. Então, não é Deus, ele não é um Deus, né, de conflito, de inimizades, vamos dizer aqui. Ainda mais inimizades intergeracionais, que é inimizade entre regiões, entre pessoas que vivem, né, em regiões diferentes. Então, existiu isso muito no decorrer da Europa, no decorrer da história na Europa e em vários outros países. Então, a gente aqui encerra essa lição. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa lição seja de grande valia, de um aprendizado, que contribua para a sua cultura, né, para o seu entendimento, para que todos nós somos pregadores, somos professores, nós temos que aprender. E nós aprendemos uns com os outros. Isso é muito importante, o aprendizado. Na hora que você está ensinando, na hora que você está pregando. Tudo isso aqui muitas vezes eu estou ensinando, mas isso é importante para mim. Porque na hora que eu estou pregando também, eu preciso estudar. Eu uso muito do que eu estou estudando nas minhas pregações, nas ministrações. Então isso aí é muito importante para nós, para que nós possamos aprender, não só pregar, aprender, mas viver e praticar, ok? A ser um cristão verdadeiro. Deus abençoe a todos, foi um prazer, fique com Deus, em nome de Jesus.